Já pensou se você tivesse a oportunidade de abastecer o seu carro no conforto da sua casa ou no seu trabalho? Pois saiba que isso já é possível. Neste mês, a ANP, Agência Nacional do Petróleo, editou uma resolução após uma consulta pública, uma audiência pública, regulamentando o serviço de delivery de etanol e de gasolina. O serviço de delivery já é um velho conhecido dos brasileiros, pessoal. Nós temos como exemplos o iFood, o Rappi, o Uber Eats, que são exemplos de plataformas que realizam entregas de comida, compras de mercado, farmácia, pet shop, enfim. A gama, a variedade de produtos que podem ser entregues por estes tipos de aplicativos é simplesmente gigantesca. E agora chegou a vez dos combustíveis. Essa é uma tentativa do governo de tentar reduzir o preço, tanto do etanol quanto da gasolina e mais para frente, numa próxima discussão, do diesel. Eu vou ler para vocês a notícia, uma notícia do site Auto Esporte. Vou colocando na tela a notícia, vou lendo com vocês ela aos poucos e vou comentando e vou tecendo os meus comentários. Eu espero que vocês gostem desse tipo de formato de vídeo, porque eu pretendo continuar com esse tipo de formato, porque assim daria para eu aumentar a frequência dos vídeos, informar uma parcela maior da população e angariar assim mais assinantes para o canal. Vamos lá então? Delivery de gasolina e etanol é liberado pela ANP, como eu já disse para vocês, Agência Nacional do Petróleo. Entenda como vai funcionar. Na última quinta-feira, dia 4 de novembro, a Agência Nacional do Petróleo publicou uma resolução que prevê uma série de mudanças na venda de combustível. Além de aprovar que visores e as placas dos postos mostrem os preços com 2 casas decimais, em vez de 2, aqui está errado, viu, pessoal? Na realidade, são 3. O órgão também liberou do serviço de delivery de gasolina comum do tipo C e etanol hidratado. Essa é uma outra mudança que eu pretendo discutir, que eu pretendo analisar durante o vídeo, a questão da mudança do preço, de como o preço é mostrado tanto nos visores, nas bombas de combustível, quanto nas placas dos postos, de 3 casas decimais para 2 casas decimais. Ou seja, por exemplo, o etanol não será mais, o preço não será mostrado mais como 5,179, e sim simplesmente como 5,17. Isso na realidade aproxima mais o preço dos 17 centavos do que dos 18 centavos. Continuando a notícia, a resolução número 858 é fruto de uma audiência pública aberta pela agência. Desse modo, postos que tiverem interesse em ingressar no programa de delivery deverão seguir o programa de monitoramento da qualidade de combustíveis e solicitar a autorização da ANP. Então aqui está um dos primeiros requisitos, pessoal. O posto que quiser fazer parte desse tipo de serviço de delivery de combustíveis deve, num primeiro momento, ingressar no programa de monitoramento da qualidade de combustíveis. Outra questão é que esse serviço ele só pode ser ofertado por postos físicos, ou seja, a pessoa já deve ter um posto físico instalado e em funcionamento. Ela não pode simplesmente aderir ao programa e começar a oferecer combustível por delivery. Vamos continuar a notícia então. Além disso, a agência reforça que a entrega deverá ser feita nos limites do município, onde o posto se encontra, e deve ser complementar à atividade varejista, ou seja, a revendedora deverá ter um posto de combustível físico. Aqui é aquela questão que eu já comentei com vocês. A revendedora, a empresa que se preste a realizar esse tipo de serviço de delivery de combustíveis, já deve possuir um posto físico aberto. Outra determinação dessa resolução é a questão de que a entrega deverá ser feita dentro dos limites da cidade
onde esse posto estiver estabelecido. Normas para o delivery. A resolução traz uma série de normas, de regras que devem ser respeitadas por quem quiser prestar esse tipo de serviço. Vamos a elas. Segundo a resolução, a entrega de combustível só será permitida quando houver a venda antecipada. A compra prévia poderá ser feita por plataforma eletrônica ou aplicativo digital, desde que os dados possam ser fiscalizados pela ANP. Ou seja, pessoal, aqui vai funcionar exatamente como funciona no iFood, no Rappi, no Uber Eats. A pessoa baixa o aplicativo, instala o aplicativo em seu celular, faz lá o seu cadastro com todos os dados e faz a compra do combustível. Essa compra ela deverá ser paga antecipadamente à entrega do combustível. Esse seria, num primeiro momento, a primeira norma, a primeira determinação que a resolução nos traz. Vamos então continuar a notícia. Ela também estabelece que o veículo de entrega deverá dispor de materiais e equipamentos necessários que comprovem a boa qualidade do combustível, conforme o item 3 do Regulamento Técnico da Resolução da ANP. Os veículos de transporte devem conter compartimento separado ou bocal de entrada para o tanque que permita a devolução do combustível, sem que seja necessária a devolução pelo alto tanque. Inclusive, o tanque deve ter apenas um tipo de produto. Caso tenha etanol e gasolina, ele precisará conseguir segregá-los, mas sem ultrapassar a capacidade máxima de 2 metros cúbicos de produto no total. Ou seja, pessoal, o que a resolução nos diz aqui? A resolução basicamente nos diz que é necessário que o caminhão-tanque que transporte esse tipo de combustível tenha equipamentos necessários para que se possa realizar uma fiscalização de qualidade do combustível. Mas não só isso também. Informa que o caminhão-tanque poderá transportar apenas um tipo de combustível. Mas quando existir a possibilidade de se transportar tanto o etanol quanto a gasolina, esse tanque ele deve ter uma repartição e o caminhão pode transportar no máximo 2 metros cúbicos de cada combustível, o que equivaleria mais ou menos, me perdoem porque eu não sou matemático aqui, vou lembrar dos meus tempos de escola aqui, 2 metros cúbicos se equivalem a 2.000 litros, se eu não me engano. Se eu estiver enganado, deixa aí nos comentários também, eu também erro, eu também sou propenso a erros, mas eu acredito que seja isso. 2 metros cúbicos equivalem a 2.000 litros de combustível. Vamos seguir com a notícia. Locais proibidos para o abastecimento. O abastecimento não poderá ser feito em recipientes fora do tanque de delivery. Ou seja, pessoal, o abastecimento tem que ser feito diretamente no tanque do carro. Em locais onde o piso seja semipermeável ou permeável, em locais fechados e subterrâneos, como garagens, próximos de bueiros e galerias pluviais, em vias urbanas de trânsito rápido e arterial, ou quando a atividade implicar no descumprimento de regras de trânsito. Aqui a resolução nos traz uma série de determinações de normas onde é proibido o abastecimento do veículo por delivery, como, por exemplo, fora do tanque de combustível do carro, em locais onde o piso seja permeável ou semipermeável, em locais fechados ou subterrâneos, como galpões, garagens de prédios, próximos de bueiros e galerias pluviais, porque eu acredito que caso haja um vazamento, esse combustível iria diretamente para a galeria, em vias de trânsito rápido e arterial, ou seja, em avenidas, em marginais, fica proibido o abastecimento do veículo, ou quando implicar no descumprimento de regras de trânsito, como, por exemplo, parar em fila dupla, esses tipos de coisa. Caso o serviço de delivery descumpra alguma norma da resolução, o revendedor não perderá a autorização para exercer essa modalidade de venda. De quebra, tomará um processo administrativo para revogação da venda em seu posto físico. Ou seja, na realidade aqui a resolução está falando que caso ele descumpra algumas dessas determinações da resolução, ele não perderá a autorização para o delivery.
mas vai sofrer um processo administrativo. Continuando com a notícia, a entrega de combustíveis já é liberada nos Estados Unidos, Canadá e alguns países da Europa. Empresas como WeFuel, Yosh, Booster Fuel e Purple começaram a operar sem regulamentação, mas em seguida foi necessário definir limites sobre o tamanho dos tanques e locais permitidos para o abastecimento dos veículos. No Brasil, existe apenas um aplicativo em funcionamento nos bairros em testes do Rio de Janeiro, o GoFit, que foi lançado pelos mesmos donos da Refit e está instalado em 90 mil celulares. Sim, pessoal. Eu só tenho conhecimento desse aplicativo aqui, que oferece combustíveis, a entrega de combustíveis por delivery, chamado GoFit. Esse GoFit hoje ele só está presente na cidade do Rio de Janeiro e mesmo assim somente em alguns bairros. E eu instalei o aplicativo no meu celular e me parece que os preços são bem razoáveis, inclusive mais baratos do que aqui na minha cidade. O etanol estava sendo vendido, se eu não me engano, a R$ 4,99 e a gasolina estava sendo vendida a R$ 6,10, com uma taxa de entrega de 1 centavo e uma compra mínima de R$ 30. Lembrando que a compra é antecipada, como eu já disse lá no início da leitura da nossa notícia. Enfim, eu espero que realmente vocês tenham gostado desse tipo de formato. Fica aqui as minhas observações. Eu acredito que, caso o serviço vingue no Brasil, que deva haver uma fiscalização, principalmente com relação à qualidade desse combustível. E eu acho que tudo que vem para facilitar o nosso dia a dia e economizar o nosso tempo, já que o nosso tempo também é dinheiro, eu acho que sempre é muito bem-vindo. Mas como é Brasil, a gente vai ter que esperar para ver e tomara assim que dê certo, tá ok? Então até o próximo vídeo, muito obrigado por você ter assistido até aqui e tchau, pessoal!